Boa noite. Estamos aqui aguardando dar 20 horas para começar a nossa live. Vamos aguardar um pouco todos os amigos chegarem. Tchau, mãe. Até mais. Dentro de 4 minutos estaremos começando a nossa live da noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos aqueles que estão chegando e logo mais, dentro de 3 minutos, estaremos começando a nossa palestra. Boa noite. Vamos iniciar então o nosso momento aqui. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui junto com os nossos irmãos da Fundação Rachel Steingruber e aqueles outros que conosco estão também pela internet. E para darmos início na nossa live, nós vamos aqui ler uma lição do livro Filho de Deus, da mentora Joana de Ângeles. A lição chama Tua Gratidão.
Há quem traduza a gratidão mediante o estilo bombástico das palavras, da eloquência, dos discursos, dos gestos comovedores de que todos tomam conhecimentos, passam por pessoas reconhecidas, portadoras de méritos e sentimentos comentados. Todavia, tão logo as coisas mudam de rumo e os acontecimentos deixam de atender-lhes aos interesses imediatos, ei-las desiludidas, deprimidas e frustradas. A vida é um hino de louvor a Deus, um poema de beleza, um convite perene à gratidão. Por isso, há somente razões para o agradecimento e bem poucas necessidades para solicitações. Seja a tua gratidão silenciosa que opera no bem, porque este é o estímulo constante da tua existência. A fidelidade aos compromissos nobres aos quais aderistes, espalhando ondas de otimismo e de esperança, atitude paciente e bondosa ao lado daqueles que se desequilibram e sentem-se a sós. A prece, ungida de amor em favor dos enfermos, dos inquietos e dos adversários, a perseverança nas ações relevantes quando outros desertaram. O clima mental da fé e de união com tudo e todos sejam as maneiras de expressares gratidão a Deus e à vida pela honra de estares conscientes da tua existência e a presença no universo. A tua gratidão seja o amor que se expande e mimetiza todos quantos se acercam de ti, experimentando a dita de viver. Nesses instantes iniciais, então, vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele de nessa noite termos aqui a oportunidade de estarmos refletindo sobre os teus ensinamentos, os ensinamentos que vieram através de Jesus, das sementes espargidas na Galileia e que gradativamente vão caindo em nossos corações. Senhor, ajuda-nos a ampliar os nossos sentimentos para que possamos cada dia entendermos mais as sublimes lições da vida. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Sobretudo neste momento que o nosso orbe passa por grandes dificuldades, mas que o teu amor possa nos envolver a todos e possa estar conosco neste momento. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco. Então, nesse momento, nós hoje temos aí a oportunidade de estar refletindo numa pessoa que é um exemplo de vida. E dizemos que é um exemplo de vida porque é o seguinte, é aquela pessoa que estava no pântano, mas vê a luz, vê o sol e caminha em direção ao sol. Está no pântano, mas vê o lírio e vê que tem condição de chegar a ser o lírio. Faltava alguma coisa para ela. Ficara sem pai, sem mãe, Maria de Magdala. Ficara sem pai, sem mãe, mas logo mais ela soube da presença de Jesus, que Jesus estava por ali espargindo os teus ensinamentos, espargindo as palavras, espargindo as tuas lições imorredoras. Então, ela ouviu
falar dele através da sua funcionária, através da sua funcionária de confiança, que falou sobre o Mestre Jesus. Então, aos poucos, ela começou a refletir sobre aquilo que ela ouvia falar de Jesus. Quem seria aquele Jesus? Aqueles ensinamentos que todos comentavam. E ela começou a ouvir de longe. E logo pensou que poderia também encontrar com Jesus, dialogar para ele, de fazer algumas perguntas para ele. Tinha a sua vida, uma vida livre, mas que já não satisfazia mais ela. Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, descreve que a casa de Maria era uma casa feita à linha grega, com os móveis mais caros, com os funcionários muito bem treinados, mas que ela era uma mulher generosa e todos que ali estavam prontos para ser acolhidos bondosamente, né? Aqueles que tinham fome também. E Maria já estava assim naquele ponto de querer algo diferente, de transformar-se. Então, ela resolveu, aquele dia, com o convite da sua funcionária, que disse o seguinte: Senhora, hoje o mestre pernoitará aqui perto, em Cafarnaum, e de vê-lo. Recebe-nos, mas receberá-me o teu rabi? O rabi ama os sofredores. Minha senhora, vai ter com ele, mas eu sou diferente, eu sou uma pecadora. E ele vai me receber. E Maria chora. E a sua amiga, a sua funcionária, vai sim, vai receber todos. Vai, senhora, encontre com ele. E Maria toma a decisão de que vai. E ela vai ao encontro do mestre, e quando ela chega, ela começa a perguntar: que amor seria aquele apregoado aos pescadores, aos pescadores singelos, por lábios tão divinos? Ela queria aprender um pouco sobre aquele amor também. Tinha dificuldades pela vida que levava. Como que as pessoas a veriam naquele momento? Mas ela toma coragem, vai até a casa de Simão Pedro, e ali Jesus estava pregando, e ela pergunta ao mestre: Senhor, ouvi a vossa palavra, Senhor. Vê o que a sua palavra me comove, Senhor. Por isso eu vim ao encontro, para que eu possa perguntar alguma coisa e entender, Senhor, algo mais. O diálogo não foi um diálogo demorado, foi um diálogo breve. Jesus disse a ela: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te. Hoje escutastes a boa nova do reino de Deus, que te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar no pecado eterno? Onde está o amor de nosso Pai? Nunca vistes a primavera dar flores numa casa em ruínas? Na realidade, Maria perguntou para ele: mas Senhor, eu sou uma pecadora. E Jesus fala para ela: nunca viste dar flores nas casas em ruínas? E Maria compreende, chora naquele instante. Passa a perguntar: que amor seria aquele que estava ali comovendo o teu coração? Jovem e formosa, o profeta Nazareno, naquele momento, planta em sua alma novos pensamentos, não mais a Maria dos prazeres,
Mas a Maria, que via o amor com outra conotação, o amor imortal, o amor incondicional, e ela acolhe em si aquele convite amoroso de Jesus e via nascer nas suas fibras mais íntimas, mais sensíveis de mulher, essa nova modalidade de amor, esse novo convite para uma vida nova. Diz ela a Jesus: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo. Olha o entendimento. É um entendimento imediato. Maria já aspirava a essa renovação, já queria esta mudança de vida, mas ninguém nunca tinha falado nessa modalidade de amor como Jesus falou. Homem nenhum que frequentara a sua casa tinha manifestado essa ação junto com ela. E ela diz a Jesus: Senhor, doravante, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs em sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas. Estarei com os aleijados, Senhor, com os leprosos. O Senhor me mostrou outra forma de ver, outra forma de entender. E eu sou muito grata, como disse a nossa lição de abertura ali, naquele instante, Joana de Ângeles nos explicando sobre a gratidão e falando da importância da gratidão, que aquele que recebe o benefício jamais se esquece. E aquilo ficou ali. Maria foi, voltou, continuou ouvindo vez por outras as pregações. Se perguntarmos a Maria de Magdala onde e quando compreendeste os ensinamentos de Jesus, a resposta será naquele momento. Por isso nós falamos que a mudança da Maria de Maria de Magdala foi uma mudança de 180 graus. Existe até uma lição num dos livros de Amélia Rodrigues, que ela conta o seguinte, que depois que Maria entendeu, que Maria tomou a decisão, que ela foi, distribuiu os seus bens, entregou, passou a sua casa, vendeu a sua casa, e ali estava ela agora, com a outra forma de ver a vida, também envolvendo as suas irmãs de sofrimento. E ela ficava sabendo que depois daquele momento Jesus passaria na casa de Simão, não Simão Pedro, mas um outro Simão. Simão era um homem da sociedade e para ele sempre convidava as pessoas importantes para estar à sua casa. Aquilo dava uma conotação para ele. E ele mandou um convite para Jesus. E muitos disseram, ele não vai aceitar. Mas Jesus aceitou, porque Jesus estava presente em todos os lugares que ele podia sentir e ver que ali tinha possibilidade de deixar os ensinamentos, que o seu messianato não seria um tempo longo, como foi de 3 anos, mas que ali ele teria a oportunidade de deixar alguma coisa para a humanidade. E Simão o convidou. E Jesus aceitou. E quando Jesus chegou à casa de Simão, Jesus chegou, entrou, sentou, ficou ali algum tempo. E logo depois começam a algazarra lá fora, um barulho diferente. E uma mulher entra correndo, era Maria. Naquele instante, a sociedade de Cafarnaum estaria ali reunida. Era uma oportunidade para eles verem a mudança de Maria, para eles verem a Maria nova. E Maria entra com alabastro de perfume. Naquele instante, ela joga perfume nos pés de Jesus, agradece ao Mestre
Da mesma forma que entrou, logo mais ela começou o movimento de volta. E Simão, o dono da casa, questiona. Ele não é um profeta em pensamento. Se fosse, ele saberia quem é essa mulher, que em outros tempos também Simão deveria ter frequentado a sua casa. E Jesus capta o pensamento de Simão. E ali ele deixa um exemplo. Simão, se tu tens uma dívida, se um te deve 50 dinários e outro deve 500 denários, quem que você acha que é mais grato por ter perdoado a dívida? E Simão, que tinha um raciocínio matemático rápido, diz o seguinte: é claro, Simão, é claro, Senhor, acho eu que o que devia 500 denários. Vai, mulher, teus pecados estão perdoados. E Maria, do mesmo jeito que entrou, sai. E Simão fica olhando, questionando, e fica um pouco descontente. Termina o jantar. Antes de terminar, Jesus ainda fala para ele: veja, Simão, eu cheguei na tua casa, tu não me deste um beijo, como é de praxe no Oriente, um homem cumprimentar o outro com um beijo. Mas esta mulher beijou os meus pés. Tu não me deste água para lavar os pés, porque naquela época andava a pé, andava de sandália. E tu não me deste água, mas esta, lavaste os meus pés com perfumes. Simão observou, ficou olhando. E Jesus foi. E aquele jantar nunca saiu da cabeça de Simão. Ele ficara um pouco indignado com aquela situação. E vez que outra ele lembrava, passou o momento do Calvário. E passado o momento do Calvário, Simão até recordava com uma certa alegria esse momento. Mas o fato é que o tempo passa e Simão começa o envelhecimento. E logo ele, que gostava de todos aqueles afazeres, ele vê que a vida vai mudando. Sua esposa adoece, morre, seus filhos pedem a herança adiantada. Simão muda para Roma e logo mais começa um período histórico de perseguição. Perseguição àqueles que Amélia Rodrigues fala que já era um resgate coletivo àqueles que perseguiram os grandes profetas. Então, naquele instante, Simão começa a questionar: será que ele não poderia ter mudado quando Jesus esteve na casa dele? Então, o tempo passa e Simão também vai preso, como muitos foram presos e perseguidos. E quando Simão chega no momento extremo, que ele também é crucificado, ele lembra da entrega de Maria de Magdala. Por que ele, naquele momento que Maria entregou-se aos ensinamentos de Jesus, porque ele que teve a oportunidade, convidando para ir à sua casa, não mudou também. É tocado nesse despertamento, no final da sua reencarnação. Então, nós vimos dois exemplos. O exemplo de Maria de Magdala, que imediatamente muda quando encontra os ensinamentos de Jesus, nosso modelo e nosso guia. Nós vimos a figura de Simão, que naquele momento que encontrou Jesus, optou ainda por não mudar, mas ficou um pouco arrogante, indignado, mas já no final da sua etapa reencarnatória, ele sensibiliza com aquele exemplo que ele viu naquele dia de festa da sua casa.
E Maria, logo depois que encontrou Jesus, ela pergunta a ele: Senhor, mas como faremos depois que tu fores embora, Senhor? Porque todos tinham um pressentimento que aquele mestre não ficaria muito tempo com eles. E Jesus responde a Maria: é necessário, Maria, que cada um tome a sua cruz. É necessário a fidelidade a Deus. O que Deus, nosso Pai, quer de mim nesse instante? Como eu amplio a minha visão para me ver como filha de Deus e me coloco numa posição de humildade para saber onde eu posso melhorar, as arestas que eu posso lapidar em mim mesmo para o meu crescimento espiritual. E Maria desenvolveu essa virtude, fidelidade a Deus. Ouviu Jesus, foi tocada nas fibras mais íntimas do seu interior e dali para frente tomou um rumo totalmente diferente na sua vida. Foi ser a irmã fraterna dos doentes, foi auxiliar as crianças que não tinham mães. E foi adquirindo uma perfeita confiança em si mesmo. Não carregou vez que outra. Alguém ainda estava ali em torno dela para ver se ela voltava à vida antiga. Manteve firme, fidelidade no seu propósito. E a perfeita confiança em si mesmo. Posso fazer diferente, eu quero. E ali, Maria foi desenvolvendo esse amor incondicional. E logo depois do episódio do Calvário, logo depois do episódio do Calvário, que todos quiseram, na realidade, distribuir-se. Um foi para um lugar, outro foi para outro lugar. E, na realidade, eles pretenderam continuar a divulgação da doutrina do Mestre. Maria queria ir com os apóstolos para Jerusalém, mas em função do seu passado e por ser era mulher e por todas as dificuldades que havia naquele período, os apóstolos não aceitaram. E Maria ficou ali, andando por muito tempo, andando ali à beira-mar, recordando os ensinamentos de Jesus, recordando aquele momento que ela encontrara com seu mestre. E ele lhe mostrara uma outra forma de ver a vida, recordando aquele momento que ela sensibilizou. Então, naquele instante, ela toma uma decisão. Iria ajudar os seus irmãos, qualquer um que precisassem. E naquele momento, ali onde ela estava, ela viu que chega um grupo de pessoas perguntando por Jesus. Eram pessoas que pareciam que estavam machucadas, eram pessoas que tinham algumas feridas, eram os rancenianos, os leprosos, que ainda não havia remédio para a doença de Hansen nesse período aí. Então, Maria, eles chegam perguntando por Jesus e Maria diz a eles: vocês não ficaram sabendo? E começa a contar as histórias do Mestre, aquilo que ela aprendeu. Tornou-se uma semeadora naquele instante. E passou a levar os ensinamentos de Jesus, mas como não existia remédios para a doença de Hansen, logo eles foram tocados da cidade para as periferias. Maria apiedou-se deles. Foi com eles para a colônia dos rancenianos. E ali ela juntava toda a tarde
e contava as histórias de Jesus, ajudava a tratar das feridas, das doenças, e o tempo passa. Quantos dias Maria passou por ali? Quantos anos? Quantas décadas? Mas foi a irmã fraterna que levava a história de Jesus, os amores, o grande amor ensinado por Jesus. Então Maria, naquele instante, foi passando o tempo e logo mais ela viu que também ela ficou idosa. E quando ela vê que está nos últimos dias de sua existência, ela lembra dos seus amigos e quer despedir dos seus amigos. Despede ali dos rancenianos, mas ela lembra de Maria, mãe de Jesus, de João. Então ela sai de Cafarnaum e vai até Éfesos para despedir dos seus amigos. Aí, o que acontece? Ela vai uma viagem extremamente dificultosa, com poucos recursos financeiros. Um ajudava aqui, outro ajudava ali. E ela, naquele instante, então, ela consegue chegar às portas da cidade de Éfesos. Ela não consegue subir até onde Maria morava. Maria morava no alto de uma colina, de onde se avistava o mar. E ali a mãe de Jesus atendia aquelas filas de pessoas que vinham ali, perguntando se Maria Santíssima estava ali. Foi nessa época que começaram a chamar de Santíssima, narra Humberto de Campos no livro A Boa Nova. Quando ela chega, ela não dá conta de subir. Uma família cristã alberga Maria de Magdala. Reúne os amigos ali para aquele momento final da sua etapa reencarnatória. As orações em torno de Maria. Maria, mãe de Jesus, desce, João desce, e todos orando ali naquele momento final. Enquanto Maria respirava e arfava com muita dificuldade, naquele momento Maria de Magdala se vê em outro local. Ela se vê à beira do lago de Genezaré, onde ela viu o mestre muitas vezes falar. Ela recorda das pessoas que ali estavam ouvindo Jesus, sensibiliza. Enquanto o seu corpo físico despede-se da vida terrena, o seu espírito engrandece ali nas beiras do Rio Jordão. E ela dá seu último momento de respiração. E naquele momento ela se vê à beira do lago de Genezaré. E quando ela olha, ela vê um vulto que ali diz: Maria, vem, tu já atravessastes a porta estreita. Porque no diálogo inicial com Jesus, Jesus disse a ela: Maria, o mundo ensina a porta larga, mas o meu reino ensina a porta estreita. E naquele momento, Jesus a acolhe em seus braços: vem, Maria, tu atravessaste a porta estreita. Vem, meu Pai te espera no reino dos céus. E Maria vai com Jesus. Então, nós vemos um exemplo de doação, um exemplo que bastou simplesmente um convite para que ela sensibilizasse e para que ela tomasse um rumo diferente em sua vida. E esse momento para nós, esse momento que nós temos a oportunidade do conhecimento da mensagem cristã, através da doutrina espírita, o que conseguimos mudar em nós? Sabemos que para semearmos é importante que nós utilizemos aquele esforço para mudarmos a nós mesmos, adquirindo a confiança
alegria íntima de saber que somos filhos de Deus e de carregarmos em nossos corações a gratidão pela oportunidade do conhecimento destes ensinamentos do Mestre Jesus. Então, quando a gente vê um ensinamento como este, nós perguntamos o que nós temos aproveitado para a nossa encarnação dos ensinamentos. O conhecimento é uma coisa, a vivência é outra. Então, neste momento que nós vemos tanta dificuldade no nosso orbe, é um momento que nós somos convidados a estar desenvolvendo em nós a paciência, a perseverança, a alegria interior, apesar de todas as dificuldades e tudo aquilo que nós ouvimos e vemos nas mídias sociais. Mas saber que o nosso estágio aqui é um estágio passageiro, é um breve estágio, e que nós aqui viemos com a finalidade da nossa evolução. Quando Maria ouviu os ensinamentos de Jesus e permitiu-se, entrando em contato com a lei de permissão e também com a lei de amor, justiça e caridade, ela abre-se para o seu progresso. Nós somos convidados neste momento a abrirmos para o nosso progresso individual, sem essa ansiedade de perfeição, mas com a serenidade de sabermos que somos filhos de Deus, que temos essa oportunidade agora, neste instante, e que tudo que estamos vivenciando neste momento é passageiro, que logo mais dias melhores virão. Estamos vivendo agora o chamado momento de transição, que já era previsto pelo apóstolo João no Apocalipse, que já era previsto pelos bons espíritos, como está no livro Transição Planetária. Mas temos a certeza de que esse momento passará. E que à medida que formos ampliando a nossa esperança, a nossa fé, a nossa coragem, aquilo que muitas vezes nos parece e é difícil, nos enseja ao nosso crescimento interior, ao nosso crescimento espiritual, a aquisição daquilo que nós chamamos sabedoria de vida, aquilo que Maria de Magdala deu uma volta de 180 graus e adquiriu após aquele diálogo com Jesus. E quantos outros não deram este exemplo? Eu gosto muito de citar o exemplo de Simão Pedro, que era um homem rude, simples, poderia ter sido simplesmente um pescador, mas ele vai muito além. E quando Jesus aparece a ele, logo naquele momento, depois do momento da ressurreição, ele está ali pescando, jogando as suas redes e não vinha peixe. E uma pessoa à distância diz: jogue a rede para a direita que pegarás peixe. E ele jogou e pegou peixes em abundância. E era Jesus, que passou com eles ali todo dia. E naquele momento, Jesus falou para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Por 3 vezes Jesus advertiu, convidando Simão Pedro a semear, a apacentar as ovelhas. E Simão fez isso. Os apóstolos fizeram isso. Maria de Magdala, após o encontro com Jesus, fez isso. Tornou-se uma semeadora. Nós ficamos pensando como foi as suas outras vidas.
E naquele instante, Pedro foi ser o diretor da Casa do Caminho, que acolhia todos que ali chegavam, com uma necessidade, com outra necessidade. Ali estava ele acolhendo. Então, aqueles que tiveram a oportunidade do encontro com Jesus e olharam para o seu interior e disseram: é hoje a minha mudança. Elaboraram um programa novo de vida, pois se colocaram na posição de espírito imortal, filho de Deus. Não olharam para trás. Maria de Magdala não olhou para trás, olhou para frente. Viu que podia fazer e aproveitar todo o seu tempo. Vai, Maria, há tantos filhos sem mães, há tantas pessoas que precisam do nosso bom dia, da nossa ajuda para curar as suas feridas. Assim foi também com Joana de Cusa, quando procurou Jesus, e quantos foram os exemplos de pessoas que se doaram e que deixaram o exemplo para nós, que seríamos neste momento os convidados a sermos os trabalhadores da última hora, a levarmos aí a nossa parcela de doação também. Muitas vezes não é preciso fazermos grandes coisas, que às vezes o nosso pensamento começa a ser grande, mas fazermos as pequenas situações, as pequenas coisas que vão fazer de nós uma grandeza daquele momento, uma grandeza da vida em família, aproximando os nossos olhares num momento como este que estamos vivendo e que somos convidados a estar mais próximos com os nossos próximos, com os nossos familiares, um olhar fraterno para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para aquele que precisa de algo. Muitas vezes é aquela palavra de esperança para alguém. Então, neste momento, nós somos convidados a fazermos o nosso processo autoeducativo, o nosso processo de melhoria interna, de transformação moral, de sensibilizar-nos e dizer: Senhor, estou aqui, sou teu filho, sou tua filha, conte comigo, Senhor, neste programa agora de renovação do nosso mundo, da nossa terra, do que o mundo de regeneração está aproximando, está chegando. Apesar de toda essa dificuldade desse momento, mas era necessário, muitas vezes, que tudo viesse à tona, para que depois, gradativamente, a transformação iria ocorrendo e o novo mundo chegar. Então, que Jesus nos abençoe e que possamos a cada dia estarmos aí firmes, prontos para compreender a mensagem de Jesus como Maria de Magdala compreendeu, como trouxe para o seu cotidiano, como transformou-se, que possamos ser nós neste instante, aqueles que daremos conta de atravessar a porta estreita. Muita paz aos corações, que Jesus nos abençoe a todos. Então, neste momento agora, que me parece que tivemos um problema de intercorrência tecnológica no início, mas que possamos aí reunir os nossos pensamentos mais uma vez, para que neste instante nós saibamos agradecer ao Senhor da vida, pela família que temos, pelos amigos que temos, pela oportunidade que temos nesta encarnação de ouvirmos os ensinamentos de Jesus, mas que possamos ouvi-los além da acústica de nossa alma, que possamos ouvi-la em nossa intimidade
E neste momento que todos que passam por dificuldades, por doenças, por tristezas, por depressões, por outras doenças mentais, que possam as nossas vibrações, Senhor, alcançá-los neste instante, contribuíram para a mudança vibracional, para que possa, Senhor, o teu amor envolver os corações, para que possa, Senhor, a confiança estar presente e que sabemos que dias melhores chegarão. Então, Senhor, onde houver uma ansiedade, uma dor, uma angústia, que a tua bondade, o teu amor ali se faça, ajudando, ó Mestre, a aliviar as dores e aliviar os sofrimentos. Muito obrigada, Senhor, esteja conosco. Que assim seja. Muita paz.